bem, professor Luiz Pires, muito bem. Você que está nos assistindo mais uma vez aqui nesse encontro sobre o tópico de teologia, cânon das Escrituras. É sobre isso que nós estamos discutindo. Já fizemos uma primeira aula para falar sobre como o cânon foi construído, né? Os diferentes aspectos que envolvem a construção desse cânon. E agora nós vamos falar sobre um assunto que mexe com o coração das pessoas, né, Luiz? Que é a revelação. É verdade. E o pior são as revelações extrabíblicas, né? Essas são Pois as é. piores, né? Vou puxar aqui o PowerPoint que a gente está Puxa usando aí. para a aula, né? Para começar a nossa conversa. E vou fazer a pergunta, né? Que é o que pergunta que todo aluno faz para a gente em sala de aula. Deus não fala mais com ninguém? É a pergunta que todo mundo faz, né? Vou deixar você responder, Luiz, que você é o cara mais apropriado para dar essa resposta, né? Deus não fala mais com a gente, acabou? Bom, vamos lá, Leclerc. Bom, Deus fala, Deus continua falando, obviamente. Deus fala. Agora, o que acontece é o seguinte: é preciso, em primeiro lugar, definir alguns termos que são mal empregados hoje em dia, do ponto de vista teológico. Eu diria que dois termos são mal empregados porque são mal compreendidos. É o termo revelação e o termo iluminação. Quando a gente está falando de teologia, revelação não tem nada a ver com o sonho que você teve com o irmão essa semana, ou com aquele sentimento daquela palavra de conhecimento acerca da vida dele, ou de alguma circunstância que ele está passando, ou mesmo que Deus use você numa oração, até sem saber nada que está acontecendo na vida dele e que acabe por atingir a sua necessidade. Não. Quando a gente está falando de teologia, revelação é o processo pelo qual Deus revela de si mesmo, do seu e dos seus atributos ao homem. Nesse sentido, a Bíblia fala de revelação natural ou geral, né, que é a revelação de Deus por meio da natureza, embora não seja capaz de salvar, ela é capaz de levar o homem, né, a humanidade, à percepção de que há um Criador, e a revelação, quando a gente fala de revelação especial, é a revelação de Deus e os seus desdobramentos, inclusive culminando com a Escritura, na trajetória da história humana no que diz respeito à relação da salvação do homem. Isso é Então, importante, Luiz, porque na aula passada, né, você falou que para reconhecer a Bíblia como um livro histórico, válido, documental, antigo, você não precisa crer. Mas para ter uma relação devocional com a Bíblia, é preciso crer. Quer dizer, revelação especial é o termo que a gente usa para juntar essas duas coisas, né? O novo nascimento e a escritura, né? Não há novo nascimento sem escritura e não há escritura sem novo nascimento dentro da revelação especial, que é o que exatamente. leva a pessoa a se relacionar com Deus. Está correta essa afirmação? Perfeito, perfeito. Ela nunca vai ter esse pressuposto com base na razão. O pressuposto de que a Escritura é a palavra de Deus e ela é, com todos aqueles atributos que a gente conhece, né? Inspirada, infalível, inerrante, suficiente. Então, isso tudo demanda a experiência de fé da pessoa. Só que as pessoas têm o costume de tratar esses dois termos, revelação, no que diz respeito às experiências que se tem hoje em dia, quando o melhor talvez fosse, certamente seria, falar de iluminação quando se trata das Escrituras. Porque revelação foi o meio pelo qual Deus se revelou ao homem. É o que o Espírito Santo fez ao longo da história, culminando com as Escrituras. Iluminação é o que o Espírito Santo faz hoje em dia quando o indivíduo lê a Escritura, né? Então, quando ele lê a Escritura, não tem uma revelação. Ele é iluminado, suas faculdades mentais, elas são iluminadas e há uma percepção da verdade de Deus dentro daquele texto. Então, quando a pessoa diz assim, Deus, cara, eu estava lendo e me foi revelado. Não, você teve uma clareza do que Isso. aquele texto propõe,
por uma ação do Espírito na sua mente e no seu coração, obviamente, né? Mas e Então, a gente tem... agora, isso é importante porque além dessa questão da leitura, tem também a questão das experiências, né? As pessoas oram, elas cantam, elas têm experiências com Deus pessoais e muitas Claro. vezes, né, os cristãos, até de forma bem intencionada, querem transformar essa experiência num mandamento, né, numa doutrina, num ensinamento. E isso não pode, né, Luiz? Porque para nós cristãos, como você bem colocou aqui no slide, não há outra palavra, né? Não tem outra revelação. Não, exatamente. Por quê? Porque a Escritura, uma vez tendo sido dada por Deus, ela é o padrão, ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, não há como você absolutizar nenhum tipo de ensino que não seja evidente nas Escrituras. Por quê? Porque todo o restante será uma experiência única, subjetiva, é a sua experiência, não é necessariamente a experiência que todos deverão ter à luz das Escrituras. O que for uma experiência que deva ser uma regra, um padrão, uma regra de fé para cristãos, está nas Escrituras. Agora, a experiência que você tem também ela é incontestável em certa medida, a experiência pessoal, porque é você que diz que teve, sou eu que digo que tenho. É E, verdade. e ninguém pode dizer que nós não tivemos tal experiência. Mas Mas eu se não alguém chegar no microfone e disser assim, esta noite Deus falou comigo que nós tenho. temos que fazer assim assado, né? Poxa, amigo, Então, você citou uma situação. Eu participei certa feita de um congresso de jovens, tá? De uma denominação. E na primeira noite que eu fui, tinha um grupo de dança que estava apresentando lá uma dança artística, uma dança profética, né? Eles gostam daquilo, né? é Então, verdade. assim, é. E nesse dia, a pessoa que era a líder desse conjunto de dança, com aqueles com os lenços e tal, né? Ela disse que estava orando para aquele evento. Aquele evento tinha a ver também com uma data cívica do Brasil. Isso tem tempo, tá? Não tem contexto nenhum de eleição, nada disso, não. Tá. Não E está aí ela mandando disse: recado para ninguém, você, né? não, não estou mandando recado para ninguém. E aí, cara, ela orando, ela disse, né, que orando, Deus lhe havia revelado aí a gente vai pensando no gnosticismo, né? É Deus verdade. lhe havia revelado o sentido mais espiritual das cores da bandeira brasileira. Ou seja, Olha em só. primeira mão, ela já descartou toda simbologia objetiva que levou os construtores da bandeira, com todos aqueles símbolos das cores, né? O verde, o amarelo, o Isso azul, o aí. branco, enfim. Ela desprezou isso tudo porque tinha um simbolismo espiritual, é uma espécie de gnose mesmo, né? É o É. conhecimento mais elevado acerca daquilo ali. Mas, rapaz, o que aconteceu foi que na noite seguinte, outro grupo de dança estava lá e, por coincidência, outra pessoa também orou e Deus tinha desdito tudo que a primeira disse. Eita, Eu fiquei pensando, afinal de contas, por meio de quem Deus falou, para chegar à conclusão, né? Estou sendo aqui bem piedoso, mas chegando à conclusão de que Deus não tinha falado, obviamente era com ninguém. exatamente. Aquelas ideias. Então, você imagina que você absolutiza, você pega aquela experiência, e aí eu não diria para você nem que tinha sido uma experiência genuína, tá? Porque era uma experiência que desprezava todo o restante do contexto à sua volta, todo o restante do contexto histórico, enfim. Então, assim, uma coisa que não tinha menor sentido. E aí a pessoa que está ali fica se perguntando, né? A pessoa mais leiga. A pior de tudo é que alguns nem percebem, né? Não cai Não, nem nem a ficha de que percebe, um nem dia Deus percebe. falou uma coisa, no dia seguinte Deus falou outra completamente É. diferente. E o que é mais interessante é que todo mundo, né, todo mundo de forma geral, quer falar em nome de Deus, né? Quer trazer a palavra de Deus,
Porque é um argumento de autoridade, até porque É se o argumento de autoridade. Se se Deus chegar falou, num culto, né, a quem vai questionar? Deus está falando, quem né? vai questionar, né? Então, Leclerc, a questão do cânon ela é importante nesse sentido também da vida cristã, do ponto de vista prático, porque uma vez Deus tendo ordenado que se começasse a escrever, também ordenou que se parasse de escrever. E a palavra de Deus, então, foi fechada. Por isso o termo cânon, né, que significa medida, régua, uma cana, né, um padrão de medida, esse padrão foi estabelecido. Ele começa no livro de Gênesis e ele termina em Apocalipse. É claro que esse padrão, ele foi a composição de dois padrões, o padrão veterotestamentário, que a gente vai ver depois, posteriormente, como esses dois padrões foram formados e depois como eles foram reunidos. Né? O padrão do Antigo Testamento, que vai de Gênesis a Malaquias, e o do Novo Testamento, que vai do Evangelho de Mateus até o livro de Apocalipse, lembrando, né, levando em consideração que essas arrumações que nós temos do cânon, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, não estão em ordem cronológica. Então, quando eu digo Importante. de Mateus a Apocalipse, eu não estou dizendo que Mateus tenha sido o primeiro livro do É Novo a ordem Testamento. da edição, né? A ordem da publicação. Exatamente. Há uma ordem lógica, uma composição, uma biblioteca, está arrumado por assunto ali. Então, primeiro documento, por exemplo, do Novo Testamento é uma disputa entre a carta de Tiago e a carta de Paulo aos Gálatas. Né? A gente sabe que a disputa está por aí entre essas duas. Mas na composição ali do cânon está de Mateus, então, a Apocalipse. Então, Então eu nesse posso, sentido. Luiz, nesse sentido, eu Ah, posso comparar qualquer coisa que alguém diga, não importa não, quando ou como, não, com o que está escrito não. na Bíblia, né? Rapaz, você. Olha, eu me converti, Leclerc, minha conversão se deu na década de 90. Você, nesse sentido, é muito mais cascudo e antigo do que eu. Mas eu ainda peguei aquele período de Frank Peretti, com esse mundo Sim, tenebroso. sim. Eu peguei Rebecca Brown, ele veio para libertar os cativos. Aquelas revelações, aquelas divinas revelações do inferno, não sei quantas vezes que a pessoa tinha ido lá. Parece até aquela É irmã Nadir, né, que tem, né? Não sei nem é se você vai cortar verdade, isso. é verdade. Mas, enfim, Mas é importante você ter citado o nome, né? A gente não está citando o nome para denegrir ninguém. Na verdade, o que não, a gente, não, não. uma vez que foi definido que a Bíblia é o cânon, é a régua de medir, tudo vai ser medido por ela, inclusive o que nós Tudo estamos tem que dizendo ser aqui medido nessa por ela, aula. exatamente. Então, você pegava aqui, e como absolutizaram aqueles escritos, como se fosse Virou Bíblia. se fosse Bíblia, Leclerc, isso aí, como se fosse Exatamente. Bíblia. Você sabe que Esse eu li livro, depois? inclusive, que você cita, do Frank Peretti, né, Este Mundo Tenebroso, esse livro foi usado para desenvolver toda uma teologia sobre anjos, Batalha sobre, espiritual. sobre batalha espiritual, sobre mundo espiritual. E eu e você, que somos contemporâneos, assistimos dezenas, centenas de pregações que foram construídas Em em cima disso. cima dessa teoria, sem usar a Bíblia nenhuma vez, né? Rapaz, e eu li uma vez, eu queria achar isso de novo, porque eu tenho medo de estar acrescentando ou omitindo alguma coisa. Mas eu li depois uma entrevista, anos depois, eu li uma entrevista dele num artigo em que um repórter, assim, dentro do mundo cristão, foi procurar o Frank Peretti para justamente procurar saber, né, como é que ele estava, o cara que tinha escrito Esse Mundo Tenebroso um, 2 e depois eu acho que era o Profeta, que era o 3 praticamente. Isso. Aí. Enfim, era. E como aquilo impactou a vida dos outros e tal. E, rapaz, eu me lembro de ter lido, eu preciso achar aquilo, se alguém um dia souber, por favor, me manda de novo. Eu não quero estar sendo injusto na minha fala, mas eu lembro, rapaz, que eu li que ele respondia a pergunta desse repórter, dizendo assim: primeiro, achavam que ele era um pastor. Ele não era pastor de igreja.
Ele não era pastor. Ele disse que ele era um membro e nem muito ativo assim. Olha, e nem muito ativo assim. Quando perguntaram para ele, mas como que ele teve aquelas revelações mirabolantes, ele falou: não tive revelação nenhuma. Aquilo é uma obra de ficção. Ora, o cara escreveu uma obra de ficção, tendo essa consciência absoluta, cara, e os crentes do mundo, pelo menos do Brasil, né? Daquela década de 90, pegaram o livro dele, início Verdade. da década do ano 2000, e, cara, aquilo virou Bíblia, meu irmão. Se você não tivesse lido Este Mundo Tenebroso, você era um crente de segunda categoria. É verdade, é verdade. Puxa vida. Então, outras pessoas, com base nisso, né? Você lembra? Veio a reboque aquelas literaturas do Daniel Mastral, tudo com base nessas revelações e nessas experiências pessoais E hoje que nós temos o Facebook, o YouTube, o Instagram, que segue o mesmo caminho. exatamente. E que você, daquelas pessoas que tiveram determinadas experiências, escreveram determinadas questões sobre aquilo ali, absolutizando aquilo, né? Trazendo como se fosse verdade, como se fosse Bíblia. Verdade. Então, o que é preciso a gente destacar nesse tempo aqui, agora que nós estamos, é que não há mais a possibilidade de se escrever a palavra de Deus. Foi Verdade. começado e foi encerrado. E Jesus ainda falou lá para João que se alguém retirasse alguma coisa do que tinha sido escrito, a Verdade. pena para retirar e para acrescentar era muito grande, é muito grave. Pesada. É muito. Tem uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, Luiz, você já deve ter ouvido também, que cada pessoa pode acreditar no que quiser. É um direito do ser humano, né? É Acreditar no que verdade. quiser. Ela só não pode dizer que está na Bíblia ou que é Bíblia. Acreditar está Exatamente. valendo, né? Você só não pode transformar o que você acredita numa revelação divina, que é exatamente sobre esse ponto que a gente está trabalhando. E aí você colocou uma situação que é até interessante destacar, quando você diz assim, a pessoa acredita no que quiser, mas ela não pode dizer que é Bíblia. O problema é que muitas vezes a pessoa, com base na sua experiência, ela vai escrever alguma coisa ou defender a sua tese com base em N textos bíblicos. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa levar a atenção para os Verdade, cristãos, que nem todo escrito ou tese recheada de texto e versículo bíblico tem de fato base bíblica. verdade. Porque se você. Eu posso escrever uma besteira enorme e rechear de um monte de textos e dizer: olha, gente, está aqui a base bíblica, o texto A, o texto B, o texto C, o texto D, e todos eles fora de seus contextos, todos eles fora de uma interpretação adequada, apenas para justificar aquilo que eu quero. E aí os crentes têm caído nisso. Eu ouço às vezes, não, mas você está errado, você não pegou, você não leu o livro dele, rapaz, tem base bíblica para tudo. Eu falei, não, tem texto bíblico para tudo. É verdade. Mas texto bíblico para tudo se arruma até para não tomar café, né, irmão? É verdade. O Que, que é uma heresia não que é tomar uma café, heresia né? grave. Que é uma heresia Já que grave. você falou de heresia grave, né, explica para gente, Luiz, diante desse Hum. conceito de cânon, que é um fundamento da doutrina das escrituras, né, da bibliologia, que é Uhum. a heresia de fato? O que nós podemos Ok, chamar de dizer assim, se é uma heresia? ok. Bom, então eu diria para você que a gente precisa fazer a distinção entre duas coisas: entre erro doutrinário ou erro teológico Aham. e uma heresia, tá? A gente pode, por exemplo, há uma vertente teológica que a gente acredita que possua erros teológicos ou erros doutrinários, sem que, contudo, isso fira, A Bíblia. digamos assim, o cerne da vida cristã, as principais doutrinas da vida cristã, tá? Por quê? Porque se ferir as doutrinas fundamentais da fé cristã, então nós temos uma heresia. Do Heresia, tipo, do tipo nascimento virginal, né? Vamos imaginar que alguém
de repente chegue na igreja e diga assim, ó, Deus me mostrou essa noite que, na verdade, Maria não era virgem quando Jesus nasceu. Ou que Maria era divina e ascendeu aos céus, né, depois que Cristo ascendeu. Isso não tem na Bíblia. Como não tem na Bíblia, a gente pode chamar de heresia, Luiz? Não, a gente pode chamar de heresia porque não tem na Bíblia, e a gente pode chamar de heresia mesmo tendo na Bíblia. Se o seu conteúdo for distorcido de tal maneira que ataque uma doutrina fundamental da Escritura. Por exemplo, o que os Gálatas estavam fazendo com a obra de Cristo era uma heresia. Paulo disse: seja anátema, seja maldito se alguém lhes pregar um evangelho diferente desse. Ou seja, cujo cerne da questão cristã, da salvação graciosa por meio da fé e da obra completa de Cristo estava sendo atacada. Isso aí. Agora, há erros doutrinários, por exemplo, que a gente pode dizer. Suponhamos que isso às vezes tem até dentro de denominações, tá? Variando de denominação para denominação. Por exemplo, a gente não tem uma concordância absoluta entre batistas e presbiterianos sobre o tipo de batismo. Exatamente. Uns defendem o batismo por aspersão, outros defendem por imersão. Mas nem batistas não são capazes de dizer que presbiterianos são hereges, ou vice-versa, em função da maneira como eles entendem que tal denominação possui um erro teológico, um erro doutrinário, ou a discussão entre pedobatismo e credobatismo. Porque na Bíblia não há uma, no cânon, né? No cânon que a gente usa, não há uma orientação específica quanto a isso. Se tivesse um Exatamente, versículo bíblico dizendo assim, olha, para exatamente, ser batizado de fato, tem que exatamente, acontecer a imersão. Aí nós teríamos um versículo exatamente. claro. Agora, o que é uma heresia? Dizer que já não há mais necessidade de batismo. Ah, legal. Estou negando a Bíblia, né? E se você entrar no YouTube e procurar aí É, ó, uns camaradas aí, você vai ver que pô, tem um monte de gente seguindo aí, mas os caras já dizem o seguinte: ó, batismo não serve para nada, não precisa não é para para nada, nada. não identifica a morte com a morte e ressurreição de Cristo, não serve para nada, não precisa de nada. Ou então dizer, por exemplo, que a cruz não é suficiente, né? Tudo bem que você nasceu de novo, Jesus te perdoou, mas você precisa de algo além. Isso também é uma Você precisa de algo heresia. além. Então, nós vamos lá. O que mais? Você não está salvo se você não quebrar as maldições na sua vida. Isso, Você não está salvo se, além de Cristo, você não guardar o sábado. isso, exatamente. Quer dizer, Entende? subtrações, modificações ou Perfeito. acréscimos podem transformar o ensino em Retirar, heresia, né? retirar ou Retirar. acrescentar. É o que Jesus diz a João lá em Apocalipse. Legal. Então, isso é importante, né? Como está escrito aqui no slide, não há mais possibilidade de se escrever a palavra de Deus. Os líderes, pastores, professores, pregadores, têm que ter coragem de dar opinião, né, Luiz? Olha, eu Claro, penso assim, né? E não claro. atribuir a sua opinião a um Exato, ensinamento bíblico. exatamente. Então, defenda naquilo que não é fundamental a sua posição. A sua posição pode até não ser teologicamente a melhor delas, É mas verdade, defenda com base nos seus argumentos. é verdade, é Agora, verdade. se você afeta uma doutrina fundamental da fé cristã na pessoa de Deus, né? Por exemplo, a gente teve ao longo da história a dificuldade com o mistério da Trindade gerou triteísmo, aquele que dizia que eram três deuses, gerou Monismo, o modalismo, que era o fato de que não é um Deus só, é uma pessoa só que aparece de três formas diferentes. Então, assim, você vai sacrificando questões fundamentais em função da necessidade de você trazer alguma explicação que seja, muitas vezes, mais fácil de ser compreendida. Quem disse que a fé cristã, em dados momentos, ela tem de ser compreendida? Há aspectos da fé cristã que têm que ser tratados como mistério. A encarnação verdade. de Cristo, vero homem, vero Deus. É um mistério. Por mais que você explique, mas é misterioso, como que a natureza humana
em Cristo subsistiu. Como é que o infinito subsistiu na forma finita? Como é que ele não usou, quando não quis, de suas prerrogativas divinas? Né? Enfim, então, assim, você tem trindade, você tem um mistério que é, por exemplo, a inspiração das escrituras. Como é Verdade. que Deus inspirou os autores de tal forma que não foi um trabalho de psicografia e, ao mesmo tempo, preservou, tanto no contexto quanto em cada palavra, se a gente levar em consideração, particularmente eu, a inspiração verbal e plenária como sendo a inspiração da corrente ortodoxa, como é que Deus preservou tanto o seu poder e soberania na escolha, quanto a individualidade da pessoa na hora de escrever, com o seu Verdade. linguajar, com a sua cultura. Isso é um mistério. Agora, Verdade. ou eu vou sacrificar esse mistério por parte do homem, e eu vou dizer o seguinte: não, o cara recebeu o Espírito Santo e escreveu lá, uma psicografada lá. Tem gente que acha que foi assim que a Bíblia É. foi escrita. E tem Agora, pessoas muito. que vão dizer o seguinte: não, Deus não inspirou nada, não. O cara que estava inspirado, igual o marido que acorda com vontade de lavar a louça e levar o café da manhã para a Acordou esposa na cama. inspirado. Ela diz: meu Deus, ele hoje acordou inspirado. Tem nada a ver com isso. Pois é, nós podemos afirmar, Luiz, que muitas dessas heresias ou confusões, né, conflitos teológicos e problemas no ensino, isso tudo, será que nós podemos afirmar que surge porque existe pouca leitura e pouco ensino do cânon? Sem dúvida. Se sabe muito pouco das doutrinas bíblicas. Falta um bom estudo da área de teologia sistemática na igreja evangélica. A gente sabe que teologia bíblica também já é pouca. As pessoas não leem a Bíblia, não conhecem Antigo e Novo Testamento, não conhecem os parâmetros de percepção e interpretação de ambos. Se confundem, né? Tratam o Antigo Testamento com os mesmos pressupostos para a leitura do Novo, leem o Novo com os mesmos pressupostos do Antigo, não conhecem absolutamente nada disso, isso quando leem. Mas São, também é sele, são uma seletivos também, né, Luiz? Não leem tudo, né? Só leem pedaços, né? não, lê o que interessa, né? É o que interessa. Lê o que interessa. Lê o que interessa e interpreta como convém, né? É É aquela verdade. questão, poxa, eu vou para o Salmo, eu estou no aperto, eu vou para o Salmo. E o Salmo sempre fala bem a meu respeito. Mesmo quando é o inimigo, nunca sou eu, é o outro, né? Às vezes o Salmo está falando que o ímpio sou eu, pô. Verdade. A impiedade do coração é minha, mas não, eu vou jogar na conta do outro. Enfim, então, assim, a gente tem uma carência enorme de um conteúdo mais sólido por parte dos crentes, né? Isso aí Vamos dar sim. uma olhada no cânon, Luiz, indo para o final desse segundo encontro aí sobre esse Vamos lá, tema, né? vamos avançar. Aqui nós temos as divisões da Bíblia, né? Você Perfeito. quer comentar um pouquinho sobre isso? É importante, né? A Bíblia é um livro, mas na verdade não é um livro, é um conjunto de Um livros, né? É uma conjunto de livros. biblioteca. Exatamente. A palavra Bíblia é o plural de biblos, né? Biblos é livro, a Biblia é a Bíblia, ou seja, são livros, né? No grego, a composição do plural aí no caso da palavra Bíblia seria correspondente ao nosso feminino aqui no português. E é justamente isso que a Bíblia é. A Bíblia é um compêndio, é uma biblioteca, é um compêndio de 66 livros, sendo 39 no Antigo, 27 no Novo, segundo o cânon protestante. Importante dizer isso, que mais à frente a gente vai ver que o cânon, por exemplo, do Antigo Testamento protestante possui 39 livros, mas o cânon hebraico do Antigo Testamento possui 24. Com outras divisões, né? E com outra arrumação. Exatamente, em função das divisões. Por quê? Porque primeiro e segundo Samuel formam um livro só, primeiro e segundo Reis formam um livro só. Então a gente vê, por exemplo, nossos 12 profetas menores compõem um único livro no cânon hebraico chamado Livro dos Doze. Isso aí. Então, agora, os livros são exatamente os mesmos. Não
É assim com a versão católica da Vulgata Latina, porque a Vulgata possui no Antigo Testamento os chamados livros deuterocanônicos, aqueles que foram tratados na época da pós-reforma protestante como livros apócrifos, né, de conteúdo duvidoso, que foram reinseridos na Contra-Reforma em 1546, no Concílio de Trento, como livros deuterocanônicos, ou seja, deutero segundo cânon, né? É uma espécie de produto de segunda linha, aquele que é É, vendido. Tem uns que vêm lá da Europa, dos Estados Unidos, uns que são vendidos no Paraguai. o que reforça o que nós já falamos, né? A relação do cristão com a Bíblia é uma relação de fé, porque não existe uma Bíblia só, existem várias Bíblias, né? Com Perfeito? diferentes traduções, diferentes composições. A Bíblia que nós usamos, cristãos, protestantes, evangélicos, tem essa formatação, né? Uhum. Então, teve uma época, eu não sei se você lembra, Luiz, mas você deve lembrar, que virou moda nos seminários teológicos as pessoas usarem Bíblias católicas, você lembra? Aquela Bíblia de Jerusalém vendeu a Bíblia de beça, o Jerusalém, pessoal ia para o seminário querendo dar a entender, né? Alguns professores, inclusive, dando a entender que aquela Bíblia era melhor, é era melhor, melhor do que um todas. conhecimento mais especial, mais Né? profundo. Só que, na verdade, ela é outra, né? E nós cremos nessa aqui. Então, olha que coisa incrível, né? Como é que a cabeça do homem é confusa, né? Você vê que não é uma relação de fé, né? Quando o cara escolhe a Bíblia pela composição do texto, pela tradução, ou pelos autores, né? Ele está tendo uma decisão racional, né? Ele abriu mão da sua crença e falou, não, essa aqui tem uma composição melhor. Mas a nossa relação com a Escritura, reafirmando o que você já disse, né, que a Bíblia, independentemente de crer ou não crer, ela é sólida, ela é histórica, ela está documentada, ela é extraordinária, crendo ou não crendo. Mas a nossa relação com ela é uma relação de fé, né, Luiz? E a nossa Claro, fé está nesses livros aí, ó. Os 39 do Antigo e os exatamente. 27 do Novo. Exatamente. As composições estão arrumadas não de uma ordem cronológica, mas numa composição lógica. Ou seja, no Antigo Testamento, a gente tem o chamado Pentateuco, que são os 5 livros correspondentes à lei, que é o correspondente à Torá do judaísmo, né? Isso. Nós temos os livros históricos, né, que é um outro conjunto de livros que vai de Josué até Esther. Legal. Nós temos os chamados poéticos, que vai de Jó a Cântico, Ou sapiensais, né? ou sapienciais, né, exatamente. Nós temos os livros proféticos divididos em 2 subgrupos. Os profetas maiores, aqueles que tinham mais de 1,60 m de altura, e os profetas, eu falo isso às vezes na sala de aula, o pessoal Eu fica só louco. Não, acredito. eles acreditam no primeiro momento. Não, profetas maiores, dada a extensão do conteúdo que escreveram e a Né? abrangência das suas palavras, profecias. E os chamados profetas menores, que são esses livros aí que nós temos também. Então, e no Legal. Novo Testamento nós temos 27 livros, cuja composição ela é semelhante. Nós temos os evangelhos, os 4 evangelhos, dentre esses, 3 sinóticos e o Evangelho de João, que é o mais cronológico, né? Sinótico, porque eles são arrumados em sinopse. Você vê que a estrutura de Mateus, Marcos e Lucas é similar. Tem o mesmo Fatos olhar, né? ocorridos, fatos ocorridos na Galileia, fatos ocorridos na Judéia, e no meio disso, os fatos ocorridos nesse percurso entre Judéia e Galileia. O Evangelho de João é o mais cronológico, então nós temos aí o primeiro grupo de livros, que são os evangelhos. Não são apenas biografia da vida de Jesus, mas também um testemunho da obra de Cristo, né? Temos um livro histórico que corresponde também aos históricos do Antigo Testamento. Nós temos um livro histórico no Novo, que é o livro de Atos dos Apóstolos, aquilo que Jesus continuou a fazer por meio do Espírito Santo depois de sua subida ao céu. Nós temos as epístolas divididas em 2 grupos, epístolas paulinas e epístolas gerais. Dessas epístolas paulinas, a gente ainda tem uma subdivisão, são as cartas pastorais,
são as cartas da prisão, né? E alguns chamam outro grupo de epístolas eclesiásticas. Isso. Temos as cartas gerais, que vai de Hebreus a Judas, e o livro profético do Novo Testamento, que é o Apocalipse, que significa revelar, né? Revelação. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a Jesus Cristo, e ele, então, transmitiu ao anjo para transmitir a João. E nos próximos encontros falaremos sobre o Antigo Testamento primeiro, depois sobre o Novo Testamento e todos os outros aspectos que forem importantes. Tá bom, Luiz? Obrigado aí pelo apoio. Estamos Valeu, juntos. Leclerc. Até o nosso próximo encontro sobre o cânon. Valeu.